Olá! Seja bem-vindo ao canal Orações e Conhecimentos que Libertam. Estudo bíblico para sua meditação. Os sinais da volta de Jesus. Volta de Jesus, 9 sinais inconfundíveis. O século XX, talvez mais do que todos os outros, experimentou profundas mudanças em todas as áreas. Muitos desses acontecimentos são de enorme significado para a Igreja. Olhar a história recente é ver o desenrolar do plano divino através dos séculos, é atentar para os sinais dos tempos e a iminente volta de Jesus, é colocar-se em guarda para aquilo que virá. Precisamos lembrar 3 coisas ditas no Novo Testamento quando o assunto é a volta de Jesus. Primeiramente, a Bíblia diz, e daquele dia e hora ninguém sabe, ou Mateus 24:36. Ninguém. Qualquer tentativa de prever não passará de soberba e heresia, loucura e engano. Todos os que tentaram predizer a data da vinda do Senhor ou do fim do mundo caíram em vergonha e descrédito porque a afirmação de Jesus é inconfundível. Em segundo lugar, a Bíblia diz, e não estais em trevas para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. 1 Tessalonicenses 5:4. Apesar de não saber dia e hora, isso não significa que estamos distraídos e que a volta de Jesus, bem como seus resultados, seja uma surpresa para nós. Se somos cristãos atentos, então estamos preparados para esse momento. E, por fim, ainda um terceiro versículo: compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Mateus 16:3. Há sinais indicando que a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas está próxima. Estão acontecendo coisas importantes que não podem ser ignoradas. Considerá-las fatos corriqueiros da vida pode ser considerado uma enorme falta de discernimento. A seguir, estão enumerados 9 sinais da volta de Jesus. Você provavelmente já ouviu falar de todos eles. Todavia, unidos da forma que estão permitem um panorama abrangente dos sinais dos tempos, uma nuvem ampla no horizonte alertando para aquilo que virá. Os sinais da volta de Jesus. 1. Guerras e revoluções. Então lhes disse, então levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Lucas 21:10. O século XX, apesar da euforia de que tudo progredia a passos largos em direção a uma utopia mundial, foi marcado por 2 sangrentas guerras mundiais, seguida por inúmeros conflitos da Guerra Fria. Apenas 21 anos após ter terminado a Primeira Guerra, quando o mundo achava que estava em paz, estourou a Segunda, que deixou um saldo de 77 milhões de mortos, destes, pelo menos 7 milhões de judeus. A bomba atômica, atirada sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945, trouxe ao mundo o conhecimento de um poder de destruição nunca antes sonhado, a energia atômica. Assim, por exemplo, já em 1993, estimava-se que havia cerca de 48 guerras étnicas em andamento pelo mundo afora e que havia 164 reivindicações e conflitos étnico-territoriais a respeito de fronteiras na ex-União Soviética, dos quais 30 envolviam alguma forma de conflito armado. Catástrofes naturais. E haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas. Lucas 21:11. O tsunami no sudoeste asiático, os tufões e terremotos dos últimos 20 anos têm de fato produzido preocupações para as autoridades mundiais. Pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. Não há perspectivas positivas nesse sentido. A OMS considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo em gravidade apenas para a AIDS, e ceifando 3 milhões de pessoas por ano, desde 1980. A AIDS, por sua vez, foi identificada em 1981, nos Estados Unidos, e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde, com 22 milhões de mortos até o momento. Aumento do pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Para muitos talvez pareça redundante falar do aumento do pecado em nossos dias, como um dos sinais apontados por Jesus em seu sermão profético. Que há excesso de pornografia, fornicação, adultério, desonestidade, violência, isto é evidente para qualquer pessoa. A revolução sexual e as drogas ganharam tal espaço na sociedade que parece querer submergir a tudo. Entretanto, a pecaminosidade já passou da dimensão quantitativa. A questão do pecado humano é de outra natureza. Primeiramente,
Porque o conceito de pecado tem sido banido da mente do homem moderno. Ele não reconhece mais a palavra. O mero pronunciamento dela tornou-se algo retrógrado. Se pensávamos que a hipocrisia era a maior manifestação da pecaminosidade, nos enganamos completamente. Se achávamos que alguém praticar escondido aquilo que condenava publicamente era o que de mais terrível poderia haver, também nos enganamos. Vivemos hoje algo muito pior. Mais grave que a hipocrisia é a apologia do mal. Mulheres de renome agora se gabam de suas fotos pornográficas e homossexuais se sentem ofendidos com qualquer um que lhes chame de pecador. Pouco a pouco o homossexual transforma-se em cidadão de primeira classe e quem dele discorda é rotulado como doente homofóbico. Em alguns países a lei protege quem mata a criança no ventre e usuários de drogas, antes escondidos em seus becos, marcham pelas ruas reivindicando seus direitos. A sensualidade, outrora descrita como obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher. O pudor virou motivo de escárnio. A luz virou trevas e as trevas, luz, o amargo, doce, e o doce, amargo. O bem é mal e o mal é bem. O pecador não mais se envergonha de seu pecado, gaba-se dele. O problema do pecado não é que ele se multiplicou tanto. É que ele se tornou virtude e quem dele não abusa é contado como louco ou insano. Como aconteceu com os amorreus um dia, a medida do pecado humano já está quase cheia. Gênesis 15:16. A multiplicação do conhecimento. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. Nosso século conheceu a técnica como jamais na história. Os meios de comunicação transformaram o mundo naquilo que McLuhan, teórica da comunicação, chamou de aldeia global. O mundo tornou-se menor. O homem foi capaz até mesmo de, em 20 de julho de 1969, pôr os seus pés na Lua. O telefone, o rádio, o telex, o fax, a televisão, o computador, a internet, e tudo isto tem sido criado em um único século e feito uma enorme revolução no mundo. Na verdade, a cada minuto uma nova tecnologia é desenvolvida no mundo, cujo impacto sentiremos em breve. A propagação da nova era. Porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. Isaías 2:6. O movimento Nova Era, que importou inúmeros conceitos das religiões e filosofias orientais, tem sido um fenômeno religioso em contínuo crescimento. Sua influência tem sido sentida em diversos setores da vida moderna, na educação, na medicina, na vida empresarial e em outras áreas. Muitos que não foram alcançados pela mensagem do Evangelho têm se apegado a este tipo de espiritualidade satânica, que nada mais é do que a preparação para o futuro governo anticristão. O avivamento pentecostal. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. No início do século teve origem um movimento que trouxe nova vida à igreja e que estava destinado a influenciar todo o mundo, o movimento pentecostal. Começou nos Estados Unidos e espalhou-se no mundo inteiro. A Igreja de Cristo passou a viver em uma nova dimensão de poder, vivenciando experiências sobrenaturais, como falar em línguas, as curas e a expulsão de demônios. Não se pode negar que em sentido de autoridade espiritual e milagres a Igreja de Cristo tem vivido um tempo como nunca antes. O renascimento de Israel. Nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz aos seus filhos. O Isaías 66:8. O século XX também presenciou um dos mais reais cumprimentos das profecias milenares, o renascimento da nação de Israel. No dia 27 de novembro de 1947, a ONU votava a favor da criação do Estado judeu. E em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades, os judeus voltaram a ser uma nação efetiva outra vez. Este povo, que estivera por quase 2000 anos espalhado no mundo inteiro, ganhou existência como nação independente. Este foi um sinal inequívoco da mão de Deus sobre a história. A pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. E quando este Evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Mateus 24:14. Esqueçam as estatísticas que afirmam que a religião muçulmana foi a que mais cresceu. Na verdade, a taxa do crescimento populacional entre os povos muçulmanos é que é alta. Nenhum povo da terra cresceu em número como os evangélicos.
No mundo inteiro há testemunhos dos crescimentos vertiginosos das igrejas evangélicas. Na Coreia do Sul, por exemplo, a população evangélica já é quase metade da população nacional. A maior igreja do mundo se encontra lá, com mais de 700 mil membros. Sem falar na África, na América Central, e no Brasil, em que chegam muitas vezes a 1/4 da população. A iminência do governo mundial. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. O Daniel 7:23. Não é de hoje que se fala em um governo mundial. Desde que as primeiras utopias surgiram, com elas também vieram a ideia de um mundo unificado sob um governo único. A diferença é que ele já existe, pelo menos em potencial. A influência da ONU, ainda que limitada, tem se mostrado eficaz, ao menos na divulgação do conceito. Trabalhando a questão ambiental, criando um imposto mundial e por meio de sanções e vetos, a ONU tem conseguido impor sua vontade para uma boa parcela de países. Além disso, ela é fortemente influenciada pelo movimento Nova Era, que tem organizações instaladas próximo ou dentro da própria ONU. Uma declaração de Alice Bailey, uma das principais profetisas da Nova Era, cuja organização Boa Vontade Mundial faz parte do Conselho Consultivo da ONU, chama-nos atenção. Dentro da ONU está o germe e a semente de um grande grupo internacional de meditação e reflexão, de um grupo de pensadores bem informados, em cujas mãos está o destino da humanidade. Eles estão sob o controle de muitos discípulos do quarto raio, e seu foco é o plano de intuição búdica, o plano que comanda toda a atividade hierárquica. Não é difícil perceber a preparação do reino do anticristo dentro dessa caminhada. Se prepara a igreja. Jesus está voltando. Amém. Se inscreva em nosso canal. Para todos os dias você receber o nosso material que lhe ajudará a se aproximar de Deus. Tenha o hábito de fazer seu devocional diariamente. Isso te aproximará de Deus, te dará entendimento para compreender as coisas do céu para a sua vida.